o modelo da Brasília é totalmente diferente do que nós conhecemos, que foi cancelado lá nos anos 70. Hoje eu vou falar para você mais informações sobre esse projeto. Olá amigos do canal PL, bem-vindos. Esse canal traz literatura automotiva, nostalgia. Se você está chegando agora, já se inscreve aí para ficar por dentro. Volkswagen Brasília, 50 anos do lançamento desse carro, tão importante para a indústria nacional e para a Volkswagen em si. É um carro que fez um enorme sucesso na década de 70 e vendeu muito mesmo. Ficou em produção até 1982. O meu primeiro carro, inclusive, foi uma Brasília, a qual tenho muitas lembranças boas e tenho, para mim, com muito carinho, esse carro. A ideia de um novo veículo usando a plataforma do Fusca surgiu ainda em 1970, 3 anos antes do lançamento. A era Leiding, né? O que é a era Leiding? Uma gestão, aquele período da gestão de Rudolf Leiding na presidência da Volkswagen no Brasil. A Volkswagen no Brasil, naquele período, no final dos anos 60 e começo dos anos 70, tinha uma liberdade muito grande para criar os seus próprios modelos. Ela tinha, de fato, uma autonomia em relação à matriz alemã, coisa que hoje em dia já não tem tanto. E naquela época surgiram muitos carros exclusivos aqui no Brasil. Karmann TC, Volkswagen SP2, a própria Brasília, também a versão brasileira da linha Type 3, que é Variant, TL e também o 1600 4 portas. Então é um universo paralelo da refrigeração a ar que nós tivemos no Brasil. Os gringos veem esses veículos com muita curiosidade, já que são carros exclusivos do Brasil. Assim como a nossa Kombi, que é uma mistura da Kombi Corujinha com a frente e a traseira da Kombi Clipper, a Kombi nossa, de 76 até 97, é basicamente exclusiva do Brasil. Então o Brasil realmente, quando se fala de Volkswagen refrigerado a ar, tem uma literatura muito legal, muita coisa interessante e exclusiva do nosso mercado. Eles tinham, né, essa ideia de criar um carro que fosse pequeno por fora e grande por dentro. Nós vemos esse esboço do desenho do que seria o Brasília em cima do desenho original do Fusca, né? E antes do projeto final, que foi apresentado em junho de 73, muitos esboços foram feitos, como nós mostramos aqui, estamos mostrando para vocês nesse vídeo. O Passat chegou em 74 e foi o primeiro carro da Volkswagen com motor refrigerado a água. Foi o divisor de águas, literalmente, para a empresa alemã aqui no Brasil. Mas o forte da empresa ainda eram os refrigerados a ar. Eu acho que todo mundo aqui já viu Brasília com motor AP. Algumas adaptações a gente vê por aí na internet, algumas até bem feitas, outras bizarras, né, muito mal adaptado. O fato é que a própria Volkswagen chegou a pensar nisso. Por que não fazer uma Brasília com motor refrigerado a água? O início, a Brasília vendeu muito bem, foi um grande sucesso. E inicialmente eles tinham a intenção de colocar o motor da Variant na Brasília, mas ele iria ocupar mais espaço para trás, e como a ideia era fazer um carro 17 centímetros mais curto do que o próprio Fusca, eles acabaram adotando o motor convencional igual ao do Fusca mesmo. Porém, eles chegaram a estudar por que a gente não atualiza a Brasília com a mecânica do Passat. Seria uma atualização bem extensa e invasiva no carro. Tração seria dianteira, muita coisa mudaria. Olha só esse protótipo de 1976. Nele nós observamos as rodas aro 13 do Passat com furação 400, diferente do 430, que era o padrão original da Brasília, e também uma grade, uma frente ali com faróis simples, muito parecido com a frente do Passat. A verdade é que esse projeto acabou não saindo do papel, e eu explico a você por quê. Porque afinal não foi fabricado a Brasília com o motor do Passat, o motor a água, aqui no Brasil. Porque eles queriam um veículo que pudesse dar origem a uma família. O que é isso? Eles queriam um carro-chefe que pudesse dar origem a outros modelos, ou seja, um hatch, um sedã, uma picape, uma perua. E o Brasília já era um derivado do próprio Fusca, ele já era uma derivação. Então eles resolveram investir realmente no projeto BX, esse sim, um projeto totalmente novo que começou a ser elaborado em 1976 e que
resultou em 1980 no lançamento do Volkswagen Gol, que deu origem a toda a família BX, Voyage, Paraty e Saveiro. Portanto, o Brasília foi mantido do jeito que estava, com poucas modificações, e assim ele permaneceu até 1982, mas isso não impediu de que seu criador, Márcio Piancastelli, saudoso, não fizesse esboços do que seria até mesmo uma versão esportiva do Brasília, o Brasília TS. Nós vemos na tela agora imagens do que seriam possíveis reestilizações para o Brasília, novas lanternas traseiras, novas propostas para a parte da frente também, com faróis retangulares. Olha só esse modelo, essa proposta com novos para-choques, novo conjunto óptico frontal e também traseiro. Olha esse outro modelo com uma frente um pouco mais inclinada. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, o que você está achando desses modelos. Será que teria feito sucesso? Olha aí, o modelo TS com para-choques diferenciados também, emblema TS nos paralamas, moldura preta contornando os vidros laterais e também as saídas de ar na coluna traseira. Nós notamos que esse modelo, embora um TS, foi concebido para o motor traseiro, devido às entradas de ar. Olha mais essa proposta de estilo com faróis quadrados, muito parecidos com o que saiu no Passat em 1983, mas esses esboços aí são dos anos 70. Então, nós vemos aí claramente que não existiu Brasília mais esportiva de fábrica, mas na época já existiu, fora as personalizações que as pessoas faziam por conta própria, também existia a concessionária Dacon, que customizava veículos da Volkswagen. E com o Brasília não foi diferente. O Brasília Dacon foi oferecido, era sob encomenda, né? Você podia comprar um carro zero lá e eles recheavam literalmente o carro de acessórios. Algumas sobreviveram ao tempo, estão por aí preservadas, e algumas foram feitas tributos a essas versões que eram montadas pela Dacon. Mas sem dúvida nenhuma fica uma combinação muito legal. Eu acho que a Brasília é um carro que favorece muito bem, ele aceita muito bem customizações de época. E, inclusive até hoje fazem simulações do que seria uma Brasília TS. O blog Irmãos do Décio, se não me falha a memória, publicou fotos, montagens do que seria uma Brasília com motor dianteiro na versão comum e na versão TS. Nós vemos que a versão TS, inclusive, com 4 faróis, e a versão mais simples com faróis simples, de parábola simples. Olha aí a tampa traseira preta com o emblema, com o escrito ali TS, praticamente um TSI dos anos 70, muito bacana. E as rodas aí, parece a roda da Variant 2. E notem também que esse protótipo, esse desenho, ele prevê motorização dianteira mesmo, porque atrás não temos as entradas de ventilação, tampouco o motor ali atrás. A parte traseira não tem a grade de escapamento, é totalmente fechado, fica diferente, né? Mas essas releituras, o projeto Série Bravo também, isso aí não é material da época, são releituras de fãs, admiradores do carro, e que, diga-se de passagem, fizeram um trabalho muito interessante. Eu também não posso deixar de mencionar a Brasília Puma, que foi uma customização que a concessionária Lemos e Brentar, que o nome é esse, fez nos anos 70, 5 unidades que foram testadas, inclusive, na revista Auto Sport. Tinha, além da parte estética, tinha também alteração mecânica em muitos deles. Solex 40, algumas unidades com kit de pistão maior, para maior cilindrada. Então a Brasília, como eu disse, é um carro muito legal para se customizar. Isso foi feito na época e é muito feio também até hoje. E a própria Volkswagen chegou a pensar na evolução da Brasília com já o motor refrigerado a água. Você acha que teria sido um sucesso? Se a Volkswagen tivesse lançado o Brasília com motor MD lá na segunda metade dos anos 70, você acha que teria vendido muito bem? Nunca vamos saber a resposta, porque isso não aconteceu. O que vai ter são teorias do que poderia ter acontecido. Mas, como eu disse, a explicação é simples. Eles investiram no projeto do Gol, que era mais promissor. E a Brasília, como vendia muito bem, foram tocando com poucas modificações até o seu fim em 1982. Esse canal que você está vendo começou com o Brasília, inclusive, então devemos muito também a esse carro. Eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal PL, sessão nostalgia para você. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.